Meus irmãos, bom dia. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez à Igreja Batista do Utinga por me convidar a estar aqui numa data importante, que é o aniversário da igreja, as conferências teológicas da igreja. Então, para mim é um grande privilégio estar com vocês, é uma grande alegria estar de volta aqui a Belém, que eu já considero uma casa minha. Já tive várias vezes em Belém nos últimos 4 anos, e sempre que eu venho aqui tem sido uma grande alegria rever os amigos, conhecer um pouco da cultura e desse povo tão feliz, tão acolhedor, que são os irmãos aqui de Belém. Eu trago um abraço a todos vocês da Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina, Piauí, igreja que eu pastoreio. Então, eles pediram que eu entregasse esse abraço caloroso, e eu estou fazendo isso com vocês agora. Bom, nos próximos dias, hoje e amanhã, nós vamos estar tratando sobre um tema que é realmente muito importante, que é o tema do governo da igreja, o governo de Deus sobre a igreja. Então, serão uma série de palestras, não serão pregações propriamente ditas, mas palestras sobre esse tema, governo da igreja. Então, eu gostaria que vocês, ao longo dessa conferência, tivessem toda a atenção para assimilar esse tema que nós vamos estar tratando com vocês. E aproveitem também essa oportunidade para preparar as perguntas. Acho que o Elvis preparou aí um momento de perguntas e respostas, então a gente vai ter a oportunidade também de estar respondendo e tirando as dúvidas dos irmãos acerca dessa temática. A primeira palestra que eu quero tratar com os irmãos, ela vai ter como base um texto da Palavra de Deus, aliás, alguns textos da Palavra de Deus relacionadas ao governo da igreja, especialmente aos oficiais da igreja. Essa primeira palestra tem como título o papel dos presbíteros e dos diáconos na igreja de Deus. E é uma palestra, na verdade, para introduzir o tema que nós vamos estar desdobrando com vocês aí nos próximos 2 dias, né? Esse tema do governo da igreja. Então, hoje, com a graça de Deus, nós vamos nos concentrar de maneira mais focada em alguns textos da Bíblia. 1 Timóteo 3, dos versos 1 ao 13, Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9, e Atos, capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Então, vocês já podem deixar suas Bíblias abertas para a gente dar início a esse momento. Bom, o tema desta conferência, o governo de Deus sobre a igreja, esse tema cobre uma área de estudos chamado de eclesiologia. Então, o governo da igreja está ligado à área da eclesiologia. A eclesiologia, como um todo, ela cobre uma área maior do que a área do governo da igreja. Portanto, é bom que os irmãos já comecem entendendo que governo da igreja é uma pequena parte da eclesiologia da igreja, do tema eclesiologia da igreja. E nós vamos estar estudando, especialmente nesta conferência, a eclesiologia dos batistas reformados, porque nós somos batistas reformados. Existe, claro, muitas formas de governo, de estudar o governo da igreja. Esse tema, governo da igreja, na verdade, é um tema que tem sido negligenciado. As pessoas costumam achar que não é muito importante falar do governo da igreja. Tem que falar sobre soteriologia, tem que falar sobre a doutrina da criação do universo, tem que falar sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. O governo da igreja é uma coisa assim mais comum, não vai se precisar tratar disso, todo mundo já sabe como é, quando na verdade quase ninguém sabe como é. Na prática, se faz uma coisa na igreja
que geralmente não é aquilo que as Escrituras ensinam sobre o governo da igreja. Então, o tema, por ser negligenciado, acaba causando uma confusão muito grande, e essa confusão sobre o governo da igreja, ela acaba atingindo a saúde da igreja. A igreja é prejudicada com isso. Existem vários modelos de governo eclesiástico que são adotados no nosso tempo. Os mais comuns desses governos é o governo episcopal. A palavra episcopo vem da palavra bispo. Então é um governo de bispos da igreja. Existe um outro governo chamado presbiterial. Esse é um governo onde um grupo de presbíteros ou pastores, eles governam a igreja. E existe o governo congregacional, que é o governo em que a congregação, ela também governa a igreja. Nesses três modelos que eu acabo de mencionar para os irmãos, existe ainda uma variedade, ou seja, as subdivisões em cada parte, em cada tipo de governo. Por exemplo, o governo episcopal, existe vários tipos de governos episcopais. O governo presbiterial, existem vários tipos ou modelos de governos presbiteriais. E o governo congregacional também. Existem vários tipos de governos congregacionais. Então não basta nós chegarmos para falar sobre governo da igreja e dizer aos irmãos que o modelo correto é o modelo presbiterial, é o modelo congregacional. É preciso, na verdade, refinar cada modelo destes com as Escrituras Sagradas para que a gente possa apontar exatamente, ou pelo menos o mais próximo possível, que nós conseguirmos daquele tipo de governo que a Escritura Sagrada aponta. Então é isso que nós vamos tentar trazer para os irmãos nessas conferências todas. Os batistas reformados, desde o princípio, adotaram um tipo de governo que é uma variação do congregacionalismo. É muito comum nós, quando conversamos com outros batistas ou entre nós mesmos, ou quando somos questionados por alguém sobre o governo da nossa igreja, a nossa resposta ser: nosso governo é congregacional. Vocês já falaram isso para alguém? Já disseram: o governo da nossa igreja é congregacional. Vocês estão corretos em falar isso. Os batistas são congregacionais, mas aí é que está o ponto X da questão. É preciso especificar o que nós estamos dizendo com o governo congregacional, porque existem vários modelos, como eu frisei, vários tipos de congregacionalismos. Então, apesar de os batistas terem um tipo de governo de variação congregacional, desde o começo da sua existência, assim que os batistas surgiram na história, as suas congregações, elas já eram autogovernadas. Isso é um modelo de governo que reconhecia os presbíteros como governantes da igreja, mas também reconhecia uma congregação como participante dessas decisões que eram tomadas na igreja pelos presbíteros. Então, se você focar nas primeiras igrejas batistas, a começar pela igreja que surge em 1638, com John Pillsbury, que foi o seu primeiro pastor, e dali, de 1638, as demais igrejas que vão surgindo no século XVII, igrejas batistas. Em 1644, nós já temos 7 igrejas batistas deste tipo. A gente geralmente conhece essas igrejas como igrejas batistas calvinistas, mas elas não tinham só o calvinismo como marca de expressão. Elas tinham outros pontos importantes, como o governo. O governo batista, da igreja batista, é diferente de todos os demais governos reformados que estavam surgindo naquele período. O governo batista não é idêntico, por exemplo, ao governo das igrejas congregacionais ou independentes daquele momento histórico. Tem muita semelhança, mas tem distinções importantes que nós precisamos aqui separar. O governo batista
é diferente do governo das igrejas presbiterianas que estavam surgindo também naquele mesmo momento histórico. Então, é importante frisar, ou, como eu disse agora no princípio, refinar, para entendermos exatamente qual era o governo da igreja que os batistas tinham naqueles primeiros dias, nos primeiros momentos da sua história. Não era um governo absoluto dos presbíteros, como, por exemplo, no modelo presbiteriano. Modelo presbiteriano, existe um conselho de presbíteros, então vários presbíteros, que são os governantes da igreja. Nós, batistas, entendemos que os presbíteros governam a igreja, mas vai haver uma diferença entre o nosso modelo e o modelo presbiteriano. O nosso modelo também não é um governo absoluto da congregação. Ou seja, embora seja um governo congregacional, não é um governo em que a igreja absolutamente governa, né? No modelo, como se fosse um modelo congregacional puro, um hipercongregacionalismo. Tudo que acontece na igreja é decidido pela igreja. Não é esse o modelo batista reformado. A congregação participa das decisões, de algumas decisões, mas não de todas as decisões da igreja. Então, a gente vai examinar isso para que os irmãos possam começar a entender melhor o modelo da igreja batista reformada, o modelo de governo da igreja batista reformada. Agora, é muito importante que os irmãos comecem a pensar numa coisa. Eu citei aqui, inicialmente, duas formas de governos. O governo presbiteriano, o governo dos presbíteros, e citei o governo congregacional, o governo que a congregação toda governa. O governo batista tem um pouco de cada um deles. O governo batista é uma espécie de variação do governo presbiteriano e do governo congregacional. Então, ele une os dois elementos. O governo batista reformado é um governo em que os presbíteros governam a igreja com a participação da congregação. Então, a congregação não está totalmente de fora das decisões que a igreja batista reformada toma. Ela participa das decisões, mas ela não participa de todas as decisões da igreja. Os presbíteros de uma igreja batista, ou pastores, ou bispos de uma igreja batista, são aqueles que, de fato e de direito, governam a igreja, mas eles não governam absolutamente. Eles governam com a congregação. Eles têm a congregação para que, em algumas decisões, a congregação tenha voz para decidir. Veja que coisa interessante, amados. A Bíblia, ela vai nos falar sobre os oficiais de uma igreja. E quando nós pensamos nos oficiais da igreja, a gente logo tende a imaginar que o governo de uma igreja, ele está sob os ombros dos oficiais da igreja. Mas a Bíblia fala de dois grupos de oficiais da igreja, os presbíteros, por um lado, e os diáconos, por outro lado. São dois grupos. E qual é a relação deles com o governo da igreja? Os batistas reconhecem que uma igreja local, perfeitamente definida e organizada, tem dois ofícios. Esse ponto é importante porque nós precisamos começar pensando o seguinte: algumas igrejas batistas, por exemplo, não têm diáconos. Outras igrejas batistas têm apenas um pastor. Essas igrejas são igrejas verdadeiras, são igrejas batistas, mas elas ainda não estão perfeitamente organizadas segundo a mente de Cristo. Segundo Deus determinou que suas igrejas caminhem. Porque para ser uma igreja perfeitamente organizada, ela precisa ter pastores e presbíteros e diáconos. Pastores ou presbíteros e diáconos. Se falta um dos oficiais,
essa igreja não está perfeitamente organizada. E se o conjunto de oficiais também não está numa pluralidade, ele também não está ainda perfeitamente organizado. É claro que algumas igrejas estão dando passos nessa direção, estão buscando essa forma, esse princípio de governo com seus oficiais, mas ainda não chegaram, não alcançaram esse estágio. É preciso levar em conta também que não basta simplesmente decidir que vamos ter uma pluralidade de presbíteros e também uma pluralidade de diáconos na igreja. É preciso entender que Deus levanta os oficiais da igreja. Os oficiais da igreja são separados e vocacionados pelo próprio Deus e a igreja os reconhece. Não é a igreja que os escolhe por si mesmo, a parte de Deus. Deus dá os dons aos homens que serão presbíteros e aos homens que serão diáconos. Deus dá-lhes também a vocação para que eles amem essa obra e almejem essa obra, e dá à igreja tanto o poder de determinar como o poder de visão, o poder de entender que aqueles homens estão sendo separados por Deus para essa função. Então, tudo isso leva um tempo para que uma igreja seja perfeitamente organizada conforme a mente de Cristo. Mas uma igreja conforme a mente de Cristo precisa ter os dois grupos de oficiais, presbíteros e diáconos. Ambos são oficiais da igreja. Presbíteros são oficiais de uma igreja, devem ser honrados e respeitados. Diáconos são oficiais de uma igreja, da mesma forma devem ser honrados e respeitados. Mas o governo da igreja é apropriadamente um papel dos presbíteros e não dos diáconos. Então aqui nós já temos uma diferença importante entre esses dois oficiais. Os diáconos estão sob a liderança dos presbíteros. Primeiro vem os presbíteros da igreja. Historicamente é assim na Escritura Sagrada. Depois Deus levanta diáconos, quando já há presbíteros governando a igreja. E o papel dos diáconos, como veremos logo mais, é outro. Não é o papel de governar, não é o papel de liderar a igreja. Eles têm uma função específica, um papel específico que Deus levantou para cada um deles. A minha tarefa, igreja, é introduzir o tema governo da igreja, e eu quero fazer isso com vocês, a princípio, examinando o papel dos presbíteros e dos diáconos e esclarecendo a quem cabe a tarefa de governar a igreja. Agora, primeiro, eu gostaria que vocês ouvissem, eu não sei quantos aqui trouxeram a Confissão de Fé Batista de 1689, mas quem tiver a confissão em mãos, ou no seu telefone, no seu tablet, abra, por favor, no capítulo 26, no parágrafo 8. Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 26, parágrafo 8. Notem que a Confissão de Fé ensina que presbíteros e diáconos são oficiais que Deus concede para uma igreja local. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem, leiam aí nas suas confissões, escutem com atenção o texto. Capítulo 26, parágrafo 8, diz assim: isso aqui é que os nossos pais batistas, atenção, que os nossos pais batistas entenderam, aplicaram às suas igrejas locais e ensinaram às igrejas locais batistas como deveria acontecer, governar, sobre os oficiais, etc. O parágrafo 8 diz assim: uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo consiste em oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os bispos ou presbíteros e os diáconos, para
a peculiar administração das ordenanças e execução de poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou. Isso deve ser continuado até o fim do mundo. Fecha aspas. Notem bem, a nossa confissão de fé, ela diz com muita clareza que uma igreja organizada de acordo com a mente de Cristo, essa expressão é interessante porque os batistas aqui estão dizendo que Cristo pensou a igreja, o governo da igreja, desta forma. De maneira que, se uma igreja não se enquadra nesse perfil, nessa estrutura, para os batistas, ela não está perfeitamente organizada. Ela não está de acordo com o que Cristo estabeleceu. Não está conforme a mente de Cristo. Uma igreja perfeitamente organizada, reunida, de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Parece aqui, pela linguagem, que os oficiais e os membros são coisas distintas, não é? Como se os oficiais não fossem membros. A membresia seria, parece aqui, está dizendo que seria um grupo particular e um outro grupo, a parte da membresia, seriam os oficiais. Mas não é isso. Essa é uma separação meramente didática. Ou seja, os oficiais também são membros da igreja. O que a confissão está dizendo é que, dentre a membresia comum da igreja, Deus separa os oficiais da igreja. Então, são os oficiais e os demais membros da igreja, e a membresia da igreja como um todo. Os oficiais que Cristo designou para serem escolhidos e consagrados pela igreja são os bispos ou presbíteros e os diáconos. Aqui tem uma outra coisa interessante, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Porque notem bem, quem designa presbíteros e diáconos para uma igreja? Não é a igreja. Não é a igreja que determina que terá bispos ou presbíteros e diáconos. É Deus quem designa, é Deus quem determina que todas as igrejas locais terão oficiais chamados presbíteros ou pastores ou bispos e diáconos, um outro grupo de oficiais. Mas, veja bem, estes homens sendo separados, escolhidos e recebendo os dons de Deus para desempenhar o seu papel, seu ofício na igreja, eles são então escolhidos e consagrados pela igreja. Em outras palavras, aqueles homens que Deus dá a vocação para presbítero ou para diácono são reconhecidos pela igreja. A igreja, reconhecendo a igreja, os chama, isto é, os escolhe e chama para ser oficiais. Veja o poder da igreja. Veja a congregação governando. A igreja chama aqueles homens para serem presbíteros, diáconos. A igreja os reconhece nesse chamado e os consagra para serem presbíteros e diáconos daquela igreja local específica. Bom, a nossa confissão, ela mostra isso, irmãos, de maneira indubitável, né? Não há aqui o que questionar a respeito do que os nossos pais batistas entenderam sobre esse papel, sobre esse governo da igreja, sobre esses dois grupos de oficiais da igreja. No parágrafo 8, nós não temos uma separação, uma distinção dos papéis. No parágrafo 8, nós temos o reconhecimento de dois ofícios na igreja: presbíteros e diáconos. E temos também um reconhecimento da nossa confissão, de que estes homens são designados por Deus, não pela igreja, mas designados por Deus, reconhecidos pela igreja, e que a igreja tem o poder de chamá-los e ordená-los ao ofício. É isso que o parágrafo 8 está nos ensinando. Então, o primeiro ponto importante
dessa palestra. Uma igreja perfeitamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, conforme Cristo pensou a igreja, deve ser governada pelos seus oficiais. Existem 2 grupos de oficiais, presbíteros e bispos. E a igreja tem poder de chamá-los, ordená-los ao ministério, para que eles caminhem num perfeito governo da igreja. Então esse é o primeiro ponto da nossa palestra. Agora, em segundo lugar, nós vamos observar algumas passagens bíblicas sobre os oficiais da igreja. Primeiro, sobre os presbíteros da igreja. Então, agora vocês abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos iniciar a leitura. Será do verso 1 ao 13, mas a princípio nós vamos ler do verso 1 ao 7. Primeira Timóteo 3, dos versos 1 ao 7. Diz assim o texto, irmãos, ouçam com atenção. A minha versão é a Bíblia King James 1611. Se houver alguma dificuldade, fiquem com a minha versão. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Essa famosa passagem, irmãos, vai tratar especialmente das qualificações que Deus exige dos presbíteros e que a igreja precisa visualizar. Todo presbítero precisa ser enquadrado, ou seja, ele precisa ter essas qualificações antes de ser chamado ao presbitério. Então você não vai chamar um homem ao presbitério e depois ver se ele tem as qualificações. Você não vai chamar um homem no presbitério porque ele tem algumas coisas necessárias, mas lhes faltam outras. Você precisa qualificar esse homem, observar esse homem conforme a qualificação do texto. Como o pastor mencionou aqui a princípio, só a Escritura é a nossa base sempre. Então a Escritura nos dirige na escolha dos presbíteros, na determinação dos presbíteros da igreja. O apóstolo Paulo, ele destacou algumas das qualificações e características, tanto positivas quanto negativas em relação ao presbitério da igreja, e que se relacionam essas qualificações diretamente com o papel dos governantes da igreja. Às vezes nós olhamos para as qualificações que são aqui apresentadas apenas no aspecto moral da coisa, mas nós devemos olhar essas qualificações como necessárias àqueles que irão governar a igreja. Então, um governante precisa ter essas qualificações. Ele precisa estar imbuído de todas as qualificações que são aqui apresentadas. Assim, Paulo diz que o bispo, aquele que supervisiona, que olha a igreja inteira por cima, que é também o presbítero ou o pastor, ele de modo positivo precisa ser, primeiro, irrepreensível. Eu não vou tratar aqui de cada uma das qualificações apresentadas para os irmãos, porque vocês já estudaram isso recentemente.
Mas notem cada uma delas cuidadosamente. Primeiro, o governante da igreja, isto é, o bispo ou presbítero da igreja, precisa ser um homem irrepreensível. Ele precisa ser casado com uma mulher. Esse é o texto, a tradução da Escritura Sagrada. Casado com uma mulher. Ele não pode ser um homem que tenha várias esposas, ou que tenha tido muitas esposas, que tenha se divorciado várias vezes. Ele precisa ser casado com uma mulher. Ele precisa ser um homem vigilante. Ele precisa ser sóbrio. Ele precisa ter um bom comportamento. Ele precisa ser hospitaleiro. Todas essas características, veja, são positivas, são coisas que é ordenado que ele seja ou que ele tenha. Hospitaleiro, ele precisa ter aptidão para ensinar. É um homem da palavra. Ele precisa ter paciência. Ele precisa governar bem sua família. E ele precisa de um bom testemunho dos que estão fora da igreja. Essas qualificações positivas, irmãos, devem ser o cartão de visitas deste homem que Deus lhe dá para que ele apresente à igreja e a igreja receba e examine se de fato essas qualificações podem ser vistas nele. É por isso que a escolha dos presbíteros, irmãos, ela não é só uma escolha com base nas condições teológicas do candidato. Ou seja, vocês não vão chamar um presbítero da igreja apenas porque vocês vão olhar e dizer, olha, esse homem tem uma boa teologia reformada, ele é um estudante sério da Escritura, ele conhece muito da teologia. Então vocês vão sentar com ele, vão conversar sobre teologia, ele vai estar respondendo todas as questões para vocês. Teologia excelente. Isso é uma marca, uma qualificação, mas não é o todo. Se lhe faltar outras qualificações, ele está desqualificado para o ministério, para o presbiterato, para o governo da igreja. Não pode ser um presbítero da igreja. Imagine, irmãos, um presbítero da igreja que é impaciente, um governante que não tem paciência, que é iracundo, um governante que governa a igreja como se a igreja fosse uma propriedade sua. Imagine um governante que quer governar a igreja, mas não consegue governar a própria casa. Um governante em que sua esposa não se submete a ele, seus filhos não se submetem. Um governante que não tem bom testemunho dos ímpios, incrédulos. Se essas qualificações faltarem, esse homem não está apto para o governo da igreja, para ser um presbítero da igreja. Ele pode ser um homem que saiba pregar, tenha boa capacidade para ensinar, seja apto para o ensino, como diz o texto, mas se faltarem qualificações, ele está reprovado para desempenhar o presbiterato, para ser um dos oficiais da igreja, e especialmente para governar a igreja de Deus. Há também alguns pontos negativos que Paulo ordena que a igreja observe no presbítero, naquele que será governante da igreja. Primeiro, não deve ser dado ao vinho. Isso aqui não é ser abstêmio, não é que ele não possa beber, não é pecado beber, mas ele não pode ser um homem entregue à bebida. Ele não pode ser um homem que vive bebendo. Ele não pode sequer ser um homem que se embriague. Paulo diz, ele não deve ser um espancador, um homem violento, um homem que é rude com a sua própria família, com seus filhos, ou até com sua esposa, ou com os de fora. Uma vez, irmãos, eu estava no supermercado, estava ali na fila, chegando ali na fila, junto com minha esposa, acho que ela lembra desse episódio, e nós estávamos ali na fila para pagar nossas compras, e havia um pastor, muito conhecido meu, que estava na minha frente, acho que umas 5 pessoas na minha frente, e do lado dele havia um senhor que eu não conhecia,
e esses homens começaram a discutir pelo lugar na fila. Sabe como terminou isso? Numa briga, com socos, o pastor acertou um soco no homem que estava ali, que ele abriu aqui, irmãos, o olho, sangrou e foi muito sangue. Foi um escândalo. Então, vocês imaginam um homem desse sendo o governante da igreja, que não tem paciência, não poderia sequer ceder o lugar. Então veja, o pastor precisa ter as qualificações. Paulo diz, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não trabalhar pelo dinheiro, não trabalhar visando a sua gordura, não contencioso, não avarento e não deve ser um novato na fé. O presbiterato não é um lugar para pessoas que estão chegando à fé cristã. Você precisa ter muita cautela para não chamar um homem ao presbiterato, mesmo que você veja as qualificações. Veja, uma delas é que ele não seja inexperiente, novato, não seja um neófito na fé. Então ele pode ter todas as qualificações, mas ele chegou na igreja tem 1 ano. Espere, irmãos, aguardem a experiência, o testemunho desse homem. Haverá tempo para chamá-lo. Deixem que Deus confirme a vocação dele. A igreja pode esperar. Então existem qualificações, pontos positivos a serem observados e pontos negativos. Não ser isso, não fazer isso, não ser isso ou aquilo. Agora eu peço que vocês olhem para o texto que Paulo escreve a Tito, ainda sobre os presbíteros da igreja. Tito capítulo 1. Vamos ler do verso 5 ao 9. Diz a palavra, Paulo escreve a Tito e diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesse anciãos em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou de rebeldia, porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da hospitalidade, amante de bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar, como de convencer os contradizentes. Ora, vocês devem ter percebido que nas instruções que Paulo dá a Tito, muita coisa que ele já havia dito a Timóteo é repetida aqui para Tito. Isso quer dizer que essas qualificações eram levadas muito a sério. Não foi uma coisa que ele disse para Timóteo e para Tito disse outra coisa. Não, ele repete as qualificações. Ele está dizendo que os presbíteros ou governantes da igreja de Cristo precisam de fato ter estas qualificações para serem aptos ao ministério, ao governo da igreja. Então Paulo é cuidadoso em destacar as qualificações, Paulo é enfático em repetir em outras cartas para outras pessoas as mesmas qualificações. Ele continua instruindo em relação aos presbíteros da igreja, mas ele levanta algumas questões novas aqui em Tito. Primeiro, aqui ele vai focar mais no papel do presbítero como governante da igreja. Veja, ele diz que o pastor ou presbítero, ele chama de ancião, que é uma palavra para presbítero, e a palavra ancião é uma palavra ligada à experiência, por isso não deve ser neófito, deve ser ancião. A palavra ancião é a palavra que se aplica nas nossas traduções mais comuns para presbítero, é a mesma palavra para presbítero.
E ele diz que esses presbíteros ou anciãos devem pôr em ordem a igreja. Olhe bem, Paulo agora começa a mostrar que quem governa a igreja são os presbíteros, e eles devem pôr em ordem a igreja. Não é a igreja que vai pôr em ordem a si mesma, autogovernar-se neste sentido. Ela é governada pelos anciãos que ela reconheceu que Deus chamou. E ela chama para governá-los, porque entende que Deus os chamou para governar a igreja. E estes anciãos têm o papel de ordenar a igreja, conforme Paulo diz aqui para Tito. Paulo também diz que Tito precisa estabelecer outros anciãos, ou presbíteros da igreja. Aqui também é interessante porque mostra que os presbíteros, eles têm também uma autoridade dada pelo próprio Deus, por Cristo, de estabelecer os anciãos da igreja. Ou seja, embora a própria igreja local, ela tenha o papel de reconhecer aqueles que são anciãos, os presbíteros também estão envolvidos diretamente nessa escolha, nessa observação e nesse estabelecimento dos anciãos. Estabelecer anciãos aqui, em outras palavras, é ordenar, é impor as mãos, consagrando os anciãos que são reconhecidos pela igreja. Isso demonstra o que para os irmãos? O fato de um pastor, por exemplo, estender suas mãos e ali orar, exercer a autoridade de presbítero, consagrando um homem à igreja. Esse é um papel que não é da igreja, mas é um papel exclusivo dos anciãos da igreja, dos presbíteros da igreja, que receberam de Cristo essa autoridade. Essa figura, meus irmãos, ou esse símbolo, para ser mais exato, de estender as mãos, não é à toa. Na verdade, o ato é literalmente simbólico. É como se poder saísse das mãos dos anciãos. Eu não estou falando que literalmente sai poder, eu estou falando que é como se poder saísse das mãos dele, um poder para consagrar. Então, o ato de esticar as mãos é um ato de quem tem autoridade para fazê-lo. E é um ato necessário para a consagração. Não se consagra presbíteros sem a imposição das mãos. E quem impõe as mãos? Os presbíteros da igreja que governam a igreja. Sob, neste caso, o reconhecimento da igreja. O reconhecimento da igreja local. Paulo também diz que o bispo ou o presbítero ou ancião é um administrador de Deus. Olhe para a sua passagem aqui em Tito capítulo 1. Paulo vai dizer que Tito, como presbítero, precisa estabelecer outros presbíteros nas cidades em que há igreja, e que estes devem administrar, serem administradores de Deus, administradores da igreja. Note que todas as coisas que Paulo está dizendo para Tito envolvem o poder dos presbíteros de governar a igreja. Mostra o poder de governo que os anciãos têm. Eles também devem reter firmemente a palavra de Deus. Veja, os presbíteros da igreja, irmãos, que são os governantes da igreja, não devem governar por si mesmos. Eles têm uma constituição nas mãos. Os presbíteros têm a palavra. Eles devem reter a palavra de Deus e governar por ela, guiados por ela. Um presbítero, ele não é um ser supremo, um homem absoluto na igreja, cuja sua palavra é ordem absoluta. Ele deve governar pela palavra. Isto é, quando um ancião ou presbítero da igreja governa
sem a palavra, isto é, quando ele começa a dirigir a igreja para um caminho diferente ou de uma maneira diferente daquela em que a palavra de Deus ordena, ele deve ser repreendido e até destituído, se for preciso. Porque Paulo diz que este homem precisa sempre reter com firmeza a palavra de Deus. E ainda, por último, em relação aos presbíteros, é dito que eles devem sempre tratar com a doutrina. O presbítero deve exortar e convencer os contradizentes com a doutrina. Numa época em que as igrejas dizem sem doutrina, não precisamos de doutrina, doutrina divide, doutrina é enfadonho, mais Bíblia, mais evangelização, mais Cristo, menos doutrina. Vocês notem que esse argumento, ele é um argumento de pura ignorância, é um argumento completamente maligno. Sem doutrina, só a Bíblia. Sem doutrina, somente Cristo. Cristo? Quem é Cristo? Eu tenho que ir para a doutrina de Cristo. Cristo é Deus. Doutrina da divindade de Cristo. Cristo é homem. Doutrina da humanidade de Cristo. Cristo tem duas naturezas, é uma só pessoa. Cristologia. Como eu vou falar só Cristo, sem falar da doutrina? Como eu posso falar sobre a verdade e o governo da igreja se eu não tiver as Escrituras como a minha Constituição? É por isso que Paulo diz a Tito que ele deve exortar as pessoas, ele deve convencer os crentes que contradizem usando a doutrina. Irmãos, doutrina é fundamental, indispensável. É preciso ter doutrina, é preciso entender isso. Sobre os diáconos, em relação a esse grupo de oficiais, diáconos, Lucas ensina que eles surgiram depois que a igreja já estava estabelecida em Jerusalém. Portanto, já havia uma liderança apostólica na igreja. O diaconato ele surgiu por causa de uma necessidade daquela igreja e foi estabelecido permanentemente, desde então, sendo o segundo grupo de oficiais de uma igreja que está organizada conforme a mente de Cristo. Em Atos 6, os irmãos não precisam abrir agora, eu vou apenas citar alguns pontos para vocês começarem a pensar. Atos 6 diz que algumas viúvas, as viúvas dos gregos, dos homens gregos, não dos judeus, mas dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição da coleta. Aquela igreja, ela ajudava os pobres, os crentes pobres. Ela tinha, dentro do seu núcleo, uma parte dos seus rendimentos, do recebimento das suas ofertas, que era destinado aos pobres, às pessoas pobres da igreja. Só que aquelas viúvas não estavam recebendo a parte que lhes cabia. Só outras viúvas dos judeus eram mais privilegiadas. E aí começou um questionamento na igreja e os apóstolos tinham que resolver isso. O assunto chega até a liderança da igreja, os governantes da igreja, neste caso, os apóstolos, que também, lembrem, eram presbíteros. Pedro diz, eu presbítero como vocês. Então, apesar de serem apóstolos de Cristo, eles também eram pastores da igreja, eram os governantes da igreja. E são eles os homens que são procurados para resolver essa questão. A igreja entende que eles têm autoridade, como governantes da igreja, para resolver o caso. Quando o assunto chega até eles, e o assunto é um assunto que iria exigir muito deles, os apóstolos decidem que não podem abandonar a pregação da palavra, a doutrina, não podem abandonar a oração, ao qual é o seu
é a sua incumbência principal para governar a igreja de Deus, por causa das mesas, isto é, por causa das viúvas que estavam sendo esquecidas. Aqui eles não estão dizendo que o caso não pode ser tratado. Eles não estão simplesmente pegando o problema e jogando para lá e dizendo, deixa rolar. Eles estão dizendo que eles não vão resolver isso, eles mesmos. Mas o texto vai nos ensinar que eles, naquele momento, estabelecem com a escolha pela igreja de 7 homens crentes para exercer a tarefa com os pobres, isto é, o diaconato. Naquela ocasião histórica, em Atos, surge os diáconos na igreja. Até aquele momento, a igreja não tinha um grupo de oficiais chamados diáconos, ou que exerciam diaconato, oficiais da igreja. Havia o exercício extraoficial do diaconato, porque os pobres eram, de alguma forma, atendidos pela igreja. Então, esses homens que atendiam os pobres faziam ali uma espécie de exercício diaconal, mas não havia o ofício permanente. E aqui em Atos 6, o ofício é estabelecido pelos apóstolos e presbíteros da igreja. E os diáconos, veja só, o texto diz que eles são nomeados pelos presbíteros. Papel de autoridade sendo demonstrado, o papel em que os presbíteros estão sob os diáconos em autoridade. Há 2 grupos de oficiais na igreja. Este grupo de oficial, os presbíteros, tem prioridade sobre os diáconos da igreja. É o que Atos 6 nos ensina. Em 1 Timóteo 3, dos versos 8 ao 13, quando Paulo vai falar sobre os diáconos para Timóteo, ele diz que os diáconos, à semelhança dos presbíteros, devem ser homens sérios, devem ser homens de uma só palavra, não devem ter uma língua dobre, isto é, ter 2 palavras, não devem ser dados a muito vinho, não devem ser pessoas cobiçosas, irrepreensíveis, ou melhor, repreensíveis. Eles devem ser também maridos de uma mulher e devem também governar bem sua própria casa. Perceba que as qualificações são praticamente as mesmas que são exigidas dos presbíteros da igreja. Então, meus irmãos, para concluir, fica estabelecido, segundo a Bíblia e segundo a tradição, como nós vimos na nossa confissão de fé, segundo a tradição dos batistas reformados, que, apesar de Deus ter estabelecido 2 ofícios para a igreja, somente um desses ofícios cabe à governança da igreja. Diáconos não são governantes da igreja, mas servos que devem cuidar das necessidades imediatas da igreja, especialmente em relação à caridade, ao apoio às necessidades. Os presbíteros, por sua vez, são designados por Deus para governar a igreja local. O princípio de governo dos presbíteros sobre a igreja, ele está relacionado com a teologia do pacto. Vocês estudaram muito pactualismo nos últimos dias, e esse princípio de governo dos presbíteros está relacionado a essa mesma teologia, ou a esse mesmo princípio pactual, tendo em vista que nos pactos que Deus faz com o homem, existe a figura de um representante masculino, não é? Um homem que é federalmente responsável, e esse homem, essa figura, ela sempre se faz presente na teologia do pacto. Então, por exemplo, Adão, quando ele é criado por Deus, Deus faz um pacto com Adão, e Adão representa, isto é, ele é um cabeça de toda a humanidade, ele lidera a humanidade ali no exercício que ele recebe no Jardim do Éden. E Cristo Jesus, também sendo chamado muitas vezes de segundo Adão na Bíblia, ele é chamado assim porque ele também é um representante federal, não de toda a humanidade, mas apenas dos eleitos de Deus no pacto da graça. Então perceba que o princípio de liderar, governar, dirigir, dado
aos presbíteros na igreja é um princípio divino que acontece desde a criação. É o mesmo princípio do marido sobre a mulher e seus filhos como governante da sua casa, etc. Esse mesmo princípio é o princípio que Deus usa para governar a sua igreja. Um homem que lidera, isto é, um corpo divino, um corpo de homens, presbíteros, que lideram a igreja de Deus, que governam a igreja de Deus, com a participação em muitas ocasiões de toda a congregação. Bem, essa é a primeira parte introdutória, apenas para entendermos os dois ofícios e separarmos bem eles, para continuarmos a seguir com outra parte. Deus abençoe.